Existe uma forma concreta de fazer com que ele volte a olhar para você com aquela combinação exata de respeito, nervosismo e adoração, com uma certeza que não existia no começo. E o segredo não está em ser mais gentil, mas em despertar a única qualidade à qual a psicologia masculina não consegue resistir, aquela que Jung definiu como o segredo do desejo eterno. Estou falando de uma intimidação magnética, mas essa qualidade não é um presente do acaso, ela é desenvolvida. Para que você possa dominá-la e incorporá-la à sua personalidade hoje, destilei seu poder em 5 pilares fundamentais. O que você vai conquistar com esse conteúdo é elevar sua dignidade a um nível tão alto que ele instintivamente sinta que te perder seria o maior erro da vida dele. Como sempre, vou pedir que você faça algo de grande valor quando terminarmos. Se você está pronta para parar de correr atrás da atenção dele e começar a inspirar o amor intenso que ele sente por você, fique até o final. E se você ainda não me conhece, eu sou Jung e a Alma, seu psicólogo favorito. Neste canal, compartilhamos sabedoria valiosa e psicologia. Te convido a se inscrever caso ainda não tenha feito isso e não esqueça de curtir o vídeo. Vamos começar. O primeiro pilar é a felicidade egoísta, o terror de ser dispensável. Mulher, preciso que você seja brutalmente honesta comigo agora. E não importa se vocês estão juntos há 5 anos, se estão namorando, casados ou morando juntos, você vai se reconhecer nessa zona cinzenta da rotina. Se você tivesse que definir o seu humor médio nos últimos anos do relacionamento, você diria que está radiante ou que está em modo de espera. A maioria das mulheres maduras, sem nem perceber, acaba assumindo o papel de mulher na sala de espera. Você espera ele ligar ou mandar mensagem para sentir que o dia terminou de um jeito bom. Faz sentido. Você espera ele chegar em casa para começar a aproveitar a noite. Você espera que ele queira sair para se arrumar. Você espera que ele te dê a validação necessária para se sentir valiosa. Você aprendeu que isso é amor, que isso é lealdade, que isso é o que significa ser uma boa companheira. Mas Jung, o mestre da psique profunda, chamaria isso de parasitismo emocional. E não existe absolutamente nada, ouça com atenção, nada, que esgote o interesse de um homem mais rápido do que ele, sentir que é a única fonte de oxigênio da parceira. Hoje vamos falar da qualidade mais intimidadora, mais perigosa e mais genuinamente feminina que existe. Uma qualidade irresistível, uma qualidade que faz com que qualquer homem, seja namorado ou marido, sinta um medo visceral de te perder. Essa qualidade é a felicidade egoísta. O que isso significa? Significa ter a coragem de ser feliz sem ele, não apesar dele, não contra ele para puni-lo, mas ter uma felicidade que nasce, cresce e se manifesta num jardim particular ao qual ele não tem a chave, a menos que você o convide. Por que a felicidade egoísta intimida e gera apaixonamento? Imagine a mentalidade do seu homem como a de um antigo conquistador. Quando ele te conheceu, você era um território desconhecido. Você tinha suas amigas, suas risadas, seus segredos, seu próprio brilho. Ele precisava se esforçar, suar e traçar estratégias para entrar no seu mundo, mas ao longo dos anos você entregou a ele as chaves da cidade, derrubou as muralhas, deu a ele o mapa completo. Agora ele entra e sai quando quer. Ele sabe que se não aparecer, a cidade fica escura e silenciosa. Ele sabe que se não aplaudir, não tem espetáculo. Isso gera segurança, sim, mas tira dele o medo. E lembre-se da nossa regra de ouro na psicologia da atração. Sem um pouco de medo, não há desejo. Quando você começa a praticar a felicidade egoísta, quando começa a rir sozinha na sala ouvindo algo que ele não entende, quando vai buscar um café sozinha e volta com olhos brilhantes e cheirando a vida, o cérebro dele entra em pânico. Ele se pergunta: por que ela está feliz? Eu não fiz nada hoje para causar isso. Se ela consegue ser feliz sem mim, então ela não precisa de mim para sobreviver emocionalmente.
E se ela não precisa de mim, por que me escolhe? Essa pergunta, mulher, é a semente da obsessão. No momento em que ele percebe que sua felicidade não depende da presença dele, ele se sente intimidado. Ele sente que perdeu o controle sobre o seu estado emocional e, paradoxalmente, essa perda de controle é a única coisa que vai fazê-lo querer reconquistá-la. Porque um homem só valoriza e persegue aquilo que não consegue controlar completamente. O cenário do soberano versus o atendente. Deixa eu pintar 2 quadros para que você veja a diferença enorme entre a mulher que espera e a mulher que vive. Quero que você se visualize em uma das duas. Quadro A. O casal dependente. Você provavelmente se reconhece aqui. É sexta à noite ou domingo à tarde. Ele está ocupado, atrasado ou no mundo da lua. Você está em casa matando o tempo. Checou o celular 10 vezes esperando uma mensagem. Ficou frustrada, entediada. Sua felicidade no fim de semana dependia dele sugerir um plano. Quando ele finalmente aparece ou liga, você está parecendo um velório ou exigindo respostas. O clima está pesado. Ele sente que está entrando numa prisão, está emocionalmente sobrecarregado. Sente culpa, o que não é amor, sente-se pressionado. Como resultado, se afasta ainda mais, assiste futebol, sai com os amigos ou se isola no celular para evitar o peso emocional. Quadro B. A rainha com felicidade egoísta. Sua nova versão. É a mesma sexta-feira. Ele não chegou, não ligou. Mas você não está nem um pouco incomodada, porque às 7 da noite você decidiu que sua vida estava começando. Você se serviu de uma taça de vinho, do seu chá favorito, ou preparou um banho, colocou aquela música que você ama, mas que ele acha chata. Pegou um livro, ligou para uma amiga, ou começou a dançar na cozinha enquanto preparava algo gostoso só para você. Você está no seu próprio mundo, se divertindo na sua própria companhia, rindo dos seus próprios pensamentos. Quando ele aparece ou liga às 9 da noite esperando encontrar o rosto fechado e o clima pesado, ele encontra uma mulher perturbada no bom sentido, relaxada, imersa em prazer. Você olha para ele, sorri, um sorriso genuíno e sem sarcasmo, e diz calmamente: "Oi, tudo bem? Como foi seu dia?" E continua fazendo o que estava fazendo por mais alguns minutos. Não se apressa para atendê-lo. Não desliga a música imediatamente para ouvi-lo. O que ele sente ali? Ele sente que interrompeu algo sagrado. Ele acha que você estava se divertindo demais sem ele. Ele tem inveja da sua solitude. O que estaria fazendo ela sorrir assim? Por que ela parece tão completa sem mim? Ele se sente um pouco excluído. E essa exclusão faz com que ele queira entrar desesperadamente. Ele vai baixar a guarda, se aproximar e perguntar: "O que você está fazendo? Você parece muito feliz. Você deixou de ser um fardo. Você virou o mistério, o contrato de valor, seu momento de decisão. Eu sei que ler isso causa um curto-circuito mental em você. Você aprendeu que ser egoísta é ruim, que se está num relacionamento tudo tem que ser entre 2 pessoas. Isso é uma mentira. Sacrificar sua alegria individual para ficar esperando por alguém que às vezes nem percebe o seu sacrifício é uma traição a si mesma. Se neste momento você sente uma faísca de rebeldia, se uma parte de você diz: "É verdade, estou cansada de viver no pause, esperando que ele aperte o play na minha vida", quero que você faça algo pequeno, mas impactante agora. Curta esse conteúdo. Não faça isso por mim, mas como um sinal para o seu próprio subconsciente. Esse clique é a sua maneira de dizer: "Eu me dou permissão para ser feliz primeiro." É um ato de autoafirmação. Faça isso e sinta como um peso sai dos seus ombros. Você não está sendo malvada. Você está sendo inteligente, está retomando o seu poder. Agora vou te dar um manual prático. Como executar a felicidade egoísta nessa semana? Não quero que isso fique só na teoria. Preciso que você experimente e observe como muda a expressão do seu parceiro. Aqui estão 3 táticas valiosas para mulheres maduras. A primeira é o ritual da porta fechada, física ou mental.
Uma vez por semana, crie um espaço onde só você habita. Pode ser se trancando num quarto com música ambiente para ler, pintar, meditar ou fazer uma rotina de beleza. Ou pode ser um passeio sozinha, sem o celular. Se ele perguntar ou ligar, responda com gentileza, mas com firmeza. Estou no meu momento agora, amor. Te vejo em 30 minutos. No começo ele vai ficar irritado ou surpreso. Vai pensar, o que é isso? Por que ela não está disponível? Essa pergunta é um afrodisíaco. Você está estabelecendo um limite. Você tem uma vida interior onde ele não manda. A segunda tática é o encontro consigo mesma, o mistério da saída. Pare de esperar que ele te convide para o cinema, para o teatro ou para aquele restaurante novo. Vá sozinha ou com uma amiga, mas sem ele. Imagine que você está num primeiro encontro, mas o encontro é com você. Quando voltar para casa ou falar com ele, não dê um relatório cheio de reclamações sobre o trânsito. Chegue radiante. Me diverti muito. Precisava de ar. Me sinto renovada. Quando ele vê que você é capaz de sentir prazer fora do relacionamento, ele sente o medo primordial de que lá fora você é uma mulher desejável e feliz. E isso vai fazê-lo querer marcar território e fazer parte dessa felicidade. A terceira é a hierarquia do prazer. Na próxima vez que ele te pedir para fazer algo rotineiro enquanto você está se divertindo, você está assistindo seu programa, lendo ou escutando música, e ele pergunta, o que tem para jantar? Você viu minha camisa? Não interrompa abruptamente sua felicidade. Não se levante ofegante como uma mártir. Olhe para ele, sorria docemente e diga, não faço ideia, meu amor. E então resolve o que precisar ser resolvido e volta a atenção para aquilo que te dava prazer. Você está priorizando seu bem-estar em vez do serviço imediato. Isso é alta hierarquia. Rainhas não interrompem seu prazer por trivialidades. Atendentes, sim. Uma nota sobre o risco da intimidação. Mulher, estou te avisando sobre algo. Quando você começa a ser feliz de forma egoísta, ele vai reagir. O ego dele vai se sentir ameaçado. No começo, ele pode tentar te sabotar. Vai dizer, você está ficando muito estranha. Não me trata mais como antes. Está se tornando egoísta. Quando ele disser isso, não se defenda. Não peça desculpas. Não explique. Receba como o melhor elogio do mundo. Significa que a estratégia está funcionando. Significa que ele percebeu que você não é mais apenas um objeto na vida dele, mas uma mulher viva, vibrante e autônoma. Olhe nos olhos dele e diga com tranquilidade, não sou egoísta, querido. Estou apenas aprendendo a aproveitar mais a minha vida. E isso nos convém a nós dois. Porque uma mulher feliz é muito mais interessante do que uma mulher amargurada esperando no sofá, não acha? Ele não consegue argumentar contra isso sem parecer inimigo da sua felicidade. Você plantou a primeira semente do medo, o medo de não ser necessário. Agora que você recuperou seu centro de gravidade, precisamos ir um passo além. Porque uma coisa é ser feliz e outra é parar de buscar a aprovação dele para cada pequena coisa. Muitas mulheres ficam satisfeitas, mas continuam perguntando, isso me serve? Você acha que eu fiz a coisa certa? No segundo pilar, vamos falar sobre o silêncio da aprovação. Segundo pilar, o silêncio da aprovação. Pare de buscar a validação dele. Já demos o primeiro passo. Cultivar sua própria felicidade sem depender dele. Isso é enorme. Mas agora nos deparamos com um obstáculo mais sutil e perigoso. Um obstáculo que pode se repetir 20 vezes por dia sem que você perceba. Quero falar sobre validação. Ao longo dos anos, você foi condicionada a acreditar que a opinião do seu parceiro é o espelho onde deve se olhar. Você se veste e pergunta, isso fica bem em mim? Cozinha algo novo e pergunta ansiosa, gostou? Precisa de mais sal? Toma uma decisão sobre o trabalho ou a família e pergunta, você acha que fiz a coisa certa? Isso pode parecer comunicação ou consideração. Mas a psicologia profunda nos diz algo muito diferente. Toda vez que você questiona o próprio valor por vontade própria, você está entregando a ele o martelo do juiz.
Você se coloca voluntariamente no banco dos réus e o transforma na autoridade suprema da sua vida. E aqui está a dura realidade. Um homem não consegue admirar uma mulher que constantemente pede permissão para existir ou para se sentir valiosa. A insegurança pode parecer fofa aos 20 anos, mas aos 40 ou 50 ela é sentida como um peso, como um fardo. Hoje vamos aplicar uma poderosa técnica psicológica chamada aprovação silenciosa, a dinâmica entre o juiz e a participante. Para entender por que isso funciona tão bem para intimidar e gerar apaixonamento, imagine a seguinte cena. Cenário comum. Você compra um vestido novo para um jantar, coloca, se olha no espelho e começa a ter dúvidas. Sai para a sala onde ele está, com os ombros levemente curvados e pergunta: estou gorda com essa roupa? Você gostou? Nesse momento, você acabou com o mistério. Você está dizendo que não tem certeza se é bonita e precisa que ele confirme. Ele provavelmente vai dizer por obrigação ou hábito: você está linda, meu amor. Você fica aliviada por um instante, mas não há paixão nessa troca. É uma formalidade burocrática. O palco da soberana, o silêncio da aprovação. Você compra o vestido, coloca, se olha no espelho e decide que está espetacular. Se valoriza, se sente uma deusa. Sai para a sala de cabeça erguida, exalando perfume caro e não pergunta nada. Simplesmente diz: estou pronta, vamos. Ou melhor ainda, adoro essa cor, me sinto incrível. O que passa pela cabeça dele? Primeiro, ele observa a sua confiança, e confiança é magnética. Segundo, ele sente um vazio. Estava acostumado a você pedir a opinião dele. Ao não perguntar, você tira dele o poder de julgá-la. Ele se vê obrigado a observá-la. E já que você mesma declarou que está linda com aquela atitude, ele não tem escolha senão concordar. O cérebro dele pensa: ela sabe que está bonita, ela não precisa que eu confirme. Isso a torna perigosa. Outros homens também vão notar. E ali, naquele silêncio em que você não pediu nada, é onde nascem os elogios verdadeiros. Ele vai te dizer que você está incrível, não para acalmar inseguranças, mas porque realmente sente isso e quer fazer parte da sua realidade. A arte de se autoafirmar. Jung falou de projeção. Se você projeta autoridade sobre si mesma, o mundo te trata com autoridade. Se demonstra dúvida, o mundo te trata com dúvida. Na sua fase de vida, mulher, já passou da hora de pedir a um homem que te diga quem você é. Em vez de perguntar: você acha que a gente deveria ir à praia neste verão? Diga: adoraria ir à praia neste verão. Acho que nos faria muito bem. Em vez de perguntar: gostou de como arrumei a sala? Diga: adorei como a sala ficou. A sensação está muito mais aconchegante. Ao se expressar assim, você se posiciona como líder. Fazer perguntas te coloca na posição de seguidora. E lembre-se, os homens se sentem atraídos por mulheres, mas seguem líderes emocionais. O uso do silêncio. Quando você parar de buscar aprovação, haverá silêncios no começo. Você fará algo incrível e não perguntará: você gostou? E ele pode nem dizer nada de início, porque estará esperando pela sua pergunta. Aguente esse silêncio. Não ceda. Deixe o silêncio trabalhar. Esse vazio vai fazê-lo sentir ansiedade. Ele vai pensar: por que ela não busca minha aprovação? Será que minha opinião não importa mais para ela? Essa ansiedade é saudável. Ela vai fazê-lo começar a oferecer a opinião dele por conta própria, apenas para se sentir relevante novamente. O efeito secundário é a admiração. Quando você aplica o silêncio da aprovação, algo transformador acontece. Você deixa de ser aquela menina que precisa de um pai para dizer muito bem e se torna uma mulher madura que conhece o próprio valor. E aqui está o segredo que poucos homens confessam. Um homem se apaixona da mulher que admira. E é impossível admirar alguém que está sempre duvidando de si mesma, mas é inevitável admirar quem caminha com a certeza de quem sabe quem é. Ao parar de pedir que ele preencha sua taça de autoestima,
você se torna autossuficiente. E autossuficiência é sexy. Ele vai começar a te olhar de um jeito diferente. Vai pensar, essa mulher é forte, ela se sustenta sozinha. E esse pensamento vai despertar nele o instinto de conquista. Ele vai querer ser o homem digno dessa mulher confiante. Agora, uma vez que você conquistou a felicidade sem depender dele, pilar 1, e parou de pedir permissão para ser você mesma, pilar 2, vai se deparar com uma nova situação. Sua sensação de segurança vai entrar em conflito com a realidade. Haverá momentos em que você precisará defender o seu território. Haverá momentos em que vai precisar dizer não. E muitas mulheres falham aqui porque confundem ter personalidade com ser agressiva. No terceiro pilar, vamos falar da sombra feminina. Vou te ensinar a ser perigosa da maneira mais elegante possível. Vou te ensinar a arte de estabelecer limites intransponíveis sem levantar a voz, para que ele entenda que não se brinca com você. Está pronta para descobrir seu lado sombrio e usá-lo a seu favor? Vamos para o próximo nível. Ei, uma pausa rápida para te pedir um favor. Talvez você já acompanhe esses vídeos há algum tempo e ainda não se inscreveu. Tudo bem, de verdade. Mas se esse conteúdo tem sido útil para você, se ele está presente nos seus momentos importantes, se inscrever agora, clicando naquele botãozinho vermelho do YouTube, é a sua forma de dizer, eu quero mais disso. E acredite, isso faz toda a diferença. Obrigada por estar aqui. Agora vamos retornar à mensagem poderosa que te aguarda. Terceiro pilar, a sombra feminina, a capacidade de ser perigosa. Chegamos a um ponto que talvez te deixe desconfortável, porque vai contra tudo que suas mães e avós te ensinaram sobre ser uma dama. Elas disseram que uma dama não causa problemas, que uma boa esposa é paciente, compreensiva e, acima de tudo, doce. Mas Jung disse algo que transformou a psicologia moderna. Prefiro ser uma pessoa completa a ser uma boa pessoa. Ser íntegra significa ser capaz de amar, sim, mas também significa ser capaz de mostrar os dentes quando alguém ameaça sua dignidade. A qualidade feminina que mais intimida um homem e o faz se apaixonar de forma intensa não é a submissão, é o potencial de ser perigosa. Não estou falando de violência, de gritar como uma louca ou de arremessar objetos. Isso é fraqueza emocional. Estou falando de ter a capacidade de estabelecer um limite tão frio, tão firme e tão inabalável que ele sente um arrepio de respeito percorrer a espinha. Um homem precisa saber que existe uma linha vermelha e que se a cruzar haverá consequências reais. O caso de Alana, do tapete vermelho à rainha. Deixa eu te contar a história de uma paciente minha. Vamos chamá-la de Alana, 48 anos. Casada há 20 anos com um homem bem-sucedido, mas incrivelmente sarcástico. O marido de Alana tinha o péssimo hábito de fazer piadas à custa dela em eventos sociais. Ah, se vocês vissem como ela dirige, Alana é um perigo, dizia ele rindo com os amigos. Ou então, Alana e sua dieta interminável, vocês sabem como são as mulheres. A antiga Alana, a mulher boazinha, costumava rir nervosamente. Por dentro, estava morrendo de vergonha e dor, mas não queria estragar o momento ou parecer uma mulher amargurada. No carro, a caminho de casa, ela chorava e exigia, "Por que você disse isso?" E ele respondia, "Nossa, você é tão sensível, era só uma brincadeira." E ficava nisso. Ele vencia. Ela ia perdendo o respeito. Um dia, trabalhamos na integração da sua sombra. Eu disse a ela, "Alana, na próxima vez que ele te desrespeitar disfarçado de humor, você não vai chorar, não vai reclamar. Você vai usar sua sombra." No sábado seguinte, num jantar com amigos, ele fez mais um comentário. "Bem, vocês sabem que a Alana não é exatamente a pessoa mais inteligente quando o assunto é finanças." Todos riram, mas desta vez Alana não. Alana pousou os talheres sobre a mesa com delicadeza, virou a cabeça lentamente e olhou diretamente nos olhos dele. Sustentou o olhar por 3 segundos em completo silêncio. Um silêncio que paralisou a mesa.
Com uma voz calma, muito baixa, mas com um tom firme, ela disse: "Nunca mais fale de mim assim na frente de ninguém. Não tem graça e não vou permitir." E voltou a comer. O marido ficou branco, gaguejou, tentou dizer: "Estava só brincando", mas o olhar dela o interrompeu seco. Durante o resto do jantar, ele tentou, nervoso, agradá-la, servindo vinho, perguntando se estava tudo bem. Por quê? Porque ele viu os dentes. Ele percebeu que aquela mulher doce tinha um lado sombrio capaz de envergonhá-lo ou de simplesmente levantar e sair se necessário. Naquela noite, quando chegaram em casa, não houve briga. Houve um silêncio respeitoso. E por mais surpreendente que pareça, naquela noite ele a procurou com uma paixão que não sentiam há anos. O medo de não ser aprovada por ele voltou a acender o desejo dela. A diferença entre ser histérica e ser soberana. Muitas mulheres confundem se defender com entrar em batalha. Quando você grita, chora e esperneia, você está mostrando a ele que ele tem controle sobre o que você sente. Você está dizendo: "Você tem o poder de me desestabilizar." Isso não assusta ninguém. Isso cansa. A sombra feminina é fria. É algo contido, é a capacidade de retirar o seu afeto e a sua presença sem dever nenhuma explicação. Se ele agir mal, você não levanta a voz. Você simplesmente se torna distante, você para. Você passa de esposa calorosa a conhecida cordial, porém fria. Essa distância é a punição mais dolorosa que existe para um homem, porque você retira dele o acesso à sua luz. Manual prático: como mostrar os dentes com elegância. Integrar a sombra aos 50 anos não é tarefa simples, mas é essencial se você quer parar de ser invisível. Veja como começar a colocar isso em prática ainda essa semana. O poder de dizer não sem explicação. Mulheres bem comportadas sentem que precisam se justificar quando dizem não, que precisam pedir desculpa. "Não posso ir à casa da sua mãe porque estou com dor de cabeça e tenho que..." A mulher que carrega a sombra simplesmente diz: "Não, não vou lavar roupa nesse domingo. Vai, diverte-se." Sem explicação, sem desculpa excessiva. No começo, ele vai te olhar com estranheza. "Como assim, não?" Você mantém a calma e repete: "Simplesmente não estou com vontade. Obrigada pela compreensão." Esse mistério em torno dos seus motivos te fortalece. Te faz uma mulher que se governa, não uma mulher que pede permissão para descansar. O afastamento como resposta estratégica à falta de respeito. Se ele falar com você de forma grossa, elevar a voz ou te ignorar de maneira desrespeitosa, não tente argumentar. Não discuta com quem não te respeita. Olhe para ele e diga: "Não fale comigo assim." E se continuar, você se levanta e sai. Você sai do cômodo ou vai dar uma volta fora de casa. Você o educa com atitudes, não com palavras, que a sua presença é um privilégio que se perde quando há desrespeito. Quando você voltar, não fique alimentando a raiva, haja com normalidade. Mas ele vai saber disso. Pare de ter medo da tensão. Ele fica irritado. Muitas mulheres andam na ponta dos pés para não provocar a raiva dele. Mulher, se ele precisa que você o incomode para te respeitar, então deixa que ele se incomode. A sombra feminina é a disposição de aguentar a tensão. Se houver um silêncio desconfortável porque você estabeleceu um limite, não corra para preenchê-lo com piadas ou pedidos de desculpa. Fique nesse silêncio como uma rainha sentada no seu trono. Deixa que ele lide sozinho com o próprio desconforto. O efeito na mente masculina. Um homem percebe instintivamente que uma mulher que não consegue se defender também é incapaz de defender o relacionamento ou a família nos momentos de crise de verdade. Fraqueza não atrai. Força contida, sim. Quando ele percebe que você tem essa sombra, que você é capaz de ser perigosa se a situação exigir, ele sente uma segurança profunda ao seu lado. Ele sabe que você não está com ele por desespero ou por não ter para onde ir. Ele sabe que você está com ele porque escolheu estar,
mas que, se um dia ele deixar de merecer você, você terá forças suficientes para arrumar as malas e ir embora sem olhar para trás. E esse pensamento, saber que você poderia partir, nos leva à última e mais importante chave de todas. Porque ser feliz não faz sentido sozinho. Chave 1, se valide. Chave 2, estabeleça limites. Chave 3. No fundo, se você ainda se apega à ideia de que sem ele você não é nada, chegamos ao ponto 4. Vamos falar sobre desapego soberano. Vou te ensinar a conviver com a porta aberta para amar com intensidade, mas sem carregar o peso emocional que sufoca. Sempre pronto à porta. É o paradoxo máximo. Só quando você está disposta a perder é que você realmente conquista para sempre. Chave 4. O desapego soberano. A porta sempre aberta. Chegamos ao núcleo do paradoxo junguiano. Quero que você respire fundo e absorva isso, mesmo que doa. Um homem nunca vai conseguir te amar com paixão desenfreada se ele sentir que você é sua prisioneira voluntária. A maioria das mulheres em relacionamentos longos comete o erro de transformar o casamento numa gaiola de segurança. Elas acreditam que lealdade significa dizer, não importa o que aconteça, eu vou ficar aqui. Elas acreditam que amor incondicional significa, não importa o que você faça, eu nunca vou embora. Isso soa muito bonito nos romances, mas na psicologia masculina real, isso se traduz em não preciso mais me esforçar tanto, porque o troféu já está na vitrine e ela está trancada. A qualidade que de fato intimida um homem, que o mantém atento, presente e apaixonado depois de 20 anos, é o desapego soberano. É a postura silenciosa que transmite uma mensagem clara. Eu te escolho toda manhã porque quero, não porque preciso de você. E se amanhã você deixar de fazer parte da minha vida, eu tenho forças para abrir a porta e te deixar ir, ou para ir embora eu mesma. O mito da mulher segura. Existe uma diferença enorme entre um relacionamento seguro e uma mulher segura. Um relacionamento seguro é confortável. Uma mulher segura é um desafio. Imagine duas mulheres. Ana é casada há 30 anos. A vida dela gira em torno dele. Se ele fosse embora, Ana sentiria que sua vida acabou. Ela não sabe pagar as contas, não tem vida social. A identidade dela é ser a esposa de alguém. É seguro para ele. Ele pode engordar, ser entediante, ser grosseiro. E Ana ainda vai estar lá. Por isso, ele a ama, mas não a deseja. Agora imagine Victoria. Ela também é casada há 30 anos, mas Victoria cuida de si mesma. Victoria tem seus próprios investimentos, mesmo que pequenos. Victoria continua sendo interessante. Quando você olha nos olhos dela, vê amor, mas também vê uma centelha de liberdade. Ele sabe que Victoria o ama, mas também sente que se ele cruzasse um limite imperdoável, Victoria sofreria, choraria, mas sobreviveria e voltaria a ser feliz sem ele. Por isso, ele a deseja, cuida dela e tem medo de perdê-la. O distanciamento não é indiferença, é dignidade. Muitas mulheres têm pavor de demonstrar distanciamento porque acham que vão parecer frias ou insensíveis. Jung e a alma. Se eu mostrar a ele que consigo viver sem ele, ele vai se sentir rejeitado. Pelo contrário, você vai parecer escolhida. Não existe elogio maior para um homem do que saber que uma mulher que poderia estar sozinha ou com outra pessoa escolheu estar com ele. Se você está com ele porque não tem outra opção, seja financeira ou emocional, isso não é amor, é necessidade. E a necessidade mata o desejo. Um guia prático de como cultivar o desapego soberano sem romper o relacionamento. Isso é uma postura interna. Você não precisa ameaçá-lo com divórcio toda terça-feira. Você precisa mudar a sua vibração. A mentalidade da convidada de honra. Pare de agir como se você fosse a dona da prisão onde os dois vivem. Comece a agir como quem convida. Trate-o como um convidado de honra na sua vida e como uma convidada na dele.
Convidados se comportam bem, convidados valorizam e sabem que o convite pode ser cancelado se portarem mal. Mude a sua linguagem interna. Em vez de pensar, a gente tem que ficar juntos para sempre, pense, hoje eu escolho compartilhar meu dia com você. Amanhã a gente vê se eu ainda vou querer. Essa pequena dúvida, essa impermanência consciente, vai te tornar mais atraente e menos dependente. Estabilidade emocional, o plano B. Isso é prático. Se você sente que não conseguiria ir embora porque depende dele em alguma coisa, seja dinheiro, transporte ou vida social, comece a resolver isso hoje. Abra uma poupança que só você conheça. Aprenda a dirigir ou a usar meios de transporte por conta própria. Reencontre aqueles amigos que você foi deixando de lado por causa do relacionamento. Ter um plano B não é trair o relacionamento. É o que te permite ficar no plano A por amor e não por medo. Quando ele percebe que você está se tornando mais independente, ele sente aquela pontada de alerta. Ela está resolvendo as coisas por conta própria. Não vai depender tanto de mim. E isso acende os instintos de provedor e protetor nele. Ele vai querer fazer coisas por você, não porque você exige, mas para mostrar que ainda é útil. A disposição para ir embora. Na sua próxima discussão, porque vai ter, observe sua reação. A mulher possessiva insiste, não vai, fica, vamos resolver agora, me explica isso. A mulher soberana diz o que pensa, e se ele não ouve ou fica desrespeitoso, ela vai embora. Vejo que agora não dá para conversar. Vou dar uma volta. E você pega a bolsa e sai. Vai caminhar, tomar um café, ir para outro cômodo. Você demonstra fisicamente que consegue sair da órbita dele. Aquele momento em que ele vê suas costas, enquanto você se afasta, é o momento em que o cérebro masculino pensa, caramba, ela está indo embora. E esse medo é saudável. Esse medo lembra a ele que você tem pernas e sabe usá-las. O efeito magnético de uma porta aberta. Jung e a alma falaram sobre isso. A ânima, a alma feminina, é livre como o vento. Não pode ser presa em gaiola. Quando você pratica o desapego, você se torna como o vento. Ele não consegue te segurar porque você não está se perdendo. Ele precisa cuidar de você. Ele precisa construir um jardim onde você queira ficar. O homem que sabe que a esposa manteve a porta aberta e mesmo assim não saiu, se sente o homem mais afortunado do mundo. Mas o homem que sabe que trancou a porta e jogou a chave no rio, esse adormece no sofá e para de olhar para a esposa. Mulher, abra a porta, destrave o relacionamento, deixe o ar fresco entrar. Ele vai encarar esse risco com leveza. Você vai vê-lo se levantar do sofá para garantir que você não saia por aí sem ele. Agora que abordamos as 4 chaves da intimidação positiva, felicidade, validação, limites e distanciamento, falta uma última peça. Uma peça que pouquíssimas mulheres se atrevem a reivindicar, mas que é a coroa absoluta da rainha. É algo que vai além da psicologia e entra no campo do espiritual e do sagrado. Vou te pedir que faça algo para fechar esse círculo de poder. Na chave 5, vamos falar sobre admiração seletiva, porque ser forte e intimidadora não basta. Você também precisa saber quando baixar a guarda para elevar o nível dele, mas apenas nos seus termos. Você está pronta para a lição final? 5 chaves. Admiração seletiva. Você tem a coroa. Chegamos ao fim dessa jornada, e é aqui que a maioria das mulheres comete o erro que arruína tudo que veio antes. Ou criticam tudo o que o homem faz, ou aplaudem qualquer coisinha como se ele fosse uma criança pequena para motivá-lo. As 2 estratégias são fatais. Se você sempre critica, você o casta. A sensação que fica nele é, sou inútil, para que tentar? Se você aplaude tudo, você o torna medíocre. Ele passa a acreditar que qualquer esforço mínimo é suficiente para te manter satisfeita. A mulher que intimida e cativa domina a arte da admiração seletiva. Isso significa que a sua aprovação, o seu sorriso orgulhoso e o seu olhar de "você é meu herói"
São o bem mais raro e valioso do relacionamento. Não se ganham de graça, se conquistam. Jung e a alma explicaram que um homem projeta a própria masculinidade no olhar da mulher. Se você o olha com admiração, ele se sente rei. Se você o olha com decepção, ele se sente um mendigo. Você tem o poder de coroá-lo ou destroná-lo. E esse poder, mulher, é o que o intimida de verdade. O erro da líder de torcida não remunerada. Quero que você reflita sobre isso. Quantas vezes você já agradeceu com entusiasmo exagerado por algo que é obrigação básica dele? Ah, obrigada por tirar o lixo, meu amor. Que bom que chegou cedo. Obrigada por ficar com as crianças um tempinho. Quando você oferece recompensa emocional pelo mínimo, você está desvalorizando a própria admiração. Você está dizendo que seus padrões são tão baixos que simplesmente não ser uma bagunça já merece medalha. E um homem não se apaixona por uma mulher com padrões baixos. Um homem fica obcecado pela mulher que o obriga a se superar, a crescer, a ser melhor para alcançar a aprovação dela. A dinâmica da rainha, a que faz reis. A admiração seletiva funciona assim. Quando ele age como criança ou adolescente preguiçoso, você não o repreende. Você simplesmente retira a atenção. Você fica neutra. Não há brilho nos seus olhos. Mas quando ele age como homem de verdade, resolve um problema, te protege em alguma situação, toma uma decisão difícil, faz você se sentir desejada com qualidade, então você se entrega à bomba atômica. Nesse momento você o olha nos olhos com uma intensidade que o atravessa. Nesse momento você diz a ele com voz suave: adoro quando você assume o controle assim, me sinto muito segura. Aí você coloca sua energia feminina, sua doçura e sua paixão. Por que isso o intimida? Porque ele percebe que você é uma juíza justa, mas exigente. Ele percebe que não pode te subornar com qualquer migalha. Ele tem medo de te decepcionar, não porque você vai gritar, mas porque vai perder aquele olhar de adoração que o faz se sentir poderoso. Ele vai ficar viciado na sua admiração de alta qualidade e vai fazer qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, para ver aquela expressão no seu rosto de novo. Guia prático: como usar o seu poder para coroar. Essa é a técnica final para consolidar sua posição como mulher de alto valor no relacionamento. Não é manipulação barata, é elevar o padrão do casal. Silêncio diante da mediocridade. Se ele fizer algo medíocre, meias jogadas no chão, esquecer um combinado, ser passivo, pare de reclamar. Repreender é uma forma negativa de chamar atenção, e às vezes os homens preferem atenção negativa à indiferença. Em vez disso, ignore. Se ele contar uma piada ruim ou for desrespeitoso, não ria por obrigação. Mantenha a compostura e siga em frente. Esse silêncio diz a ele: isso não me impressiona, tente fazer melhor. É uma cutucada sutil no ego que o força a se recalibrar. Ela não riu. Ela não curtiu. Preciso me esforçar mais. O olhar do herói. O reforço intermitente. Espere ele fazer algo genuinamente masculino ou útil. Pode ser algo simples, como consertar algo em casa sem que ninguém peça, te defender em uma situação social ou planejar um encontro incrível. Nesse momento, pare tudo o que você está fazendo. Olhe para ele, olhe diretamente nos olhos. Deixe passar um segundo de silêncio e diga com voz suave e admirada: fico genuinamente curiosa de como você resolveu isso. Você é muito capaz. Ou simplesmente: que homem incrível você é quando se dedica a algo. Essa frase, dita na hora certa, vale mais do que 1000 eu te amo. Você está confirmando a identidade masculina dele. Você está coroando. Ele vai sentir uma onda de testosterona e dopamina e o cérebro dele vai registrar: a ação X me trouxe admiração dela. Preciso repetir a ação X, a validação do impacto que você causa nele. Isso intimida os homens e, ao mesmo tempo, os fascina saber que tem efeito sobre você. A mulher de gelo não é atraente. A mulher que derrete apenas no fogo certo, essa é a musa. Quando ele te fizer sentir bem, diga a ele: adoro a forma como você me toca.
Me sinto tão segura quando você dirige assim. Ao verbalizar como ele te afeta positivamente, você está entregando a ele o mapa do tesouro. Mas atenção, faça isso apenas quando for verdade. A honestidade é fundamental. Se você fingir, ele vai perceber e você vai perder o seu poder. A sua admiração precisa ser ouro puro, rara, brilhante e autêntica. Se essa mensagem te tocou de verdade, te convido a deixar o seu like poderoso, se inscrever e ativar as notificações. É a sua forma de confirmar que você está desperta. E se sentir o chamado para se aprofundar mais, agora você pode se tornar membro do canal. Ao fazer isso, você entra no meu círculo íntimo. Terá prioridade nas minhas respostas às suas perguntas. Você decidirá os próximos temas e terá um apoio mais próximo na sua transformação. Mas não vá ainda. Deixei mais 2 lições valiosas na tela que complementam tudo o que vimos hoje. Estarei esperando na da sua escolha. Como sempre, sou Jung e a Alma, seu psicólogo e filósofo. Te vejo lá.